Bom dia, meninas. Bom dia, amados. A paz do Senhor a todos vocês que estão aí do outro lado. Não sei se está no seu trabalho, em casa, ainda na cama, porque hoje está tão friozinho. Gente, eu sou tão friorenta, porque olha aqui, já tô de blusa, de gola. Sou muito friorenta. Então, bom dia. A paz do Senhor Jesus a todos vocês, minhas amadas, meus amados que estão do outro lado. E como eu disse, o Senhor disse para mim, faça um café com mulheres no sábado. E na realidade era pra gente começar o nosso café às 8, em ponto. Mas os nossos gatinhos dessa semana foram castrados. Então quando a gente levanta de manhã, primeiro a gente tem que dar o remédio de jejum, organizar os gatos. E aí atrasou um pouquinho, mas nós estamos aqui. Como eu disse, o Senhor havia colocado no meu coração pra gente fazer uma live com mulheres, café com mulheres, hoje, neste sábado. E aqui estou eu. Gente, se vocês ouvirem barulho de calopsita, de cachorro, de gato, de porquinho da Índia, é porque aqui em casa tem todos esses bichinhos. Ou talvez vou ouvir até barulho de pessoas passando na rua, porque esse horário é um horário que tem mais movimento. Bom, obedecendo ao Senhor, estou eu aqui. Nós vamos fazer um café com mulheres nesta manhã, não vou ser muito extensa, até porque eu não vou ter muito tempo para isso. E eu já quero começar lendo aqui a passagem que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar dividindo nesta manhã. E se você tiver com a sua Bíblia aí, na mão, abre ela aí. Se não tiver, preste bem atenção no texto que eu vou ler. Eu vou ler lá em Mateus 26. Mateus 26, eu vou ler do versículo 20 ao versículo 25, que diz assim: E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E eles E em verdade o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nem nascido. E respondendo Judas, o que o traía, fala que Jesus, ele chega na mesa com os discípulos. Essa ceia aqui é aquela que Jesus pediu para eles entrar lá em um lugar e pedir alguém, né, que permitisse que o Senhor fizesse a ceia lá na casa dele e preparasse. E é nessa ceia aqui que o Senhor fala, ele fala, olha, um dentre vós há de me trair. Mas ele não falou quem era, mas ele falou que iria acontecer, ele era onisciente, Jesus era Deus. Então ele disse, ó, um de vós que caminha comigo, que caminhou comigo por esse tempo que eu estive na terra, que eu escolhi como meu discípulo, vai me trair. E todos os discípulos ficaram, né, preocupados, né? E Senhor sou eu, Senhor sou eu, Senhor sou eu. E ele deu uma dica. Ele disse, olha, aquele que mete a mão no prato junto comigo há de me trair. Porque dizem que naquele momento Judas estava molhando o pedaço de pão junto com Jesus, no mesmo lugar. Então Judas olhou para ele, quem estava molhando um bocado de pão era Judas. Judas olhou para ele e falou, Senhor, sou eu que vou te trair? Será que sou eu que vou te trair? Ele falou, Judas, você mesmo está confirmando. Jesus não disse, não é você, Judas, ele disse, você que disse. Naquele momento, eu tenho no meu coração, com toda certeza e convicção, que o Senhor ali, ele estava dando uma chance para Judas. Gente, Jesus foi muito claro, porque ele disse assim, olha, alguém vai me trair. Um de vocês, os meus discípulos. E aí todo mundo, eu. Olha, aquele que coloca comigo a mão no prato, no bocado. E era o momento, como eu disse, que alguns estudiosos dizem que Judas estava ali. Ia colocar, já ia molhar o seu pão. Então aí Judas falou, quem está molhando o pão sou eu. Então sou eu, Jesus. Né? Então Jesus deixou claro, Judas, é você. Então eu acredito que naquele momento o Senhor estava dando uma chance para Judas de ver a situação, refletir e ter a opção de não fazer. Até porque Jesus foi implícito, Jesus explicou, olha, o Filho do Homem, ele há de ser traído, isso vai acontecer. Tem que cumprir as Escrituras. Alguém vai ter que trair Jesus, alguém vai ter que trair o Filho do Homem.
Então isso vai acontecer. Mas ai daquele que fizer isso, ai daquele que for o traidor. Por quê? Porque ele fala, é melhor para essa pessoa que vai me trair nem ter nascido. Então, quer dizer, o que Jesus está dizendo naquele momento ali? Ele está dizendo, olha, vai ter que acontecer. Alguém vai ter que me trair. Foi o que meu pai determinou. É para que se cumpra as escrituras. Mas, o que ele está querendo dizer naquele momento? Não precisa ser você, Judas. Porque, de uma forma ou de outra, o meu pai vai usar alguém. Vai cumprir. A palavra de Deus, ela não deixa de cumprir. Então, ou seja, naquele momento, Jesus estava querendo dizer para Judas o que? Olha, Judas, se você não quiser fazer e cometer esse ato, de todo jeito vai acontecer porque meu pai vai usar outra pessoa, vai usar alguém. Né? Porque a gente sabe que antes de acontecer isso, antes desse jantar, dessa ceia, a gente sabe que Judas já havia se encontrado com os fariseus. Porque eles queriam apanhar Jesus de qualquer forma. Eles procuravam, eles intentavam matar Jesus de qualquer forma. Só que eles não conseguiam. Eles nunca tinham uma válvula que ele pudesse pegar Jesus. E aí Judas se ofereceu. Judas falou, olha, se vocês quiserem, eu posso entregar ele, eu posso dizer onde ele vai estar, quem é ele. Porque na realidade, o que acontecia? Quando eles chegavam no meio da multidão, com a intenção de agora a gente pega Jesus, eles confundiam, eles não sabiam muito bem quem era Jesus, estavam um pouco confusos. Então Judas disse, ó, eu posso levar vocês até o lugar que ele vai estar, no horário certo, no momento certo, e posso até mostrar quem é. Mas para isso eu quero 30 moedas de prata. Vocês têm que me pagar. Eles falaram, então a gente dá 30 moedas de prata, Judas, pra você entregar para nós esse Jesus. E o Judas já estava com o contrato feito. E quem é esse Judas, gente? Judas era um dos 12 discípulos. Quando Jesus ele escolheu os 12, a gente vai ler que Jesus ele vai para o monte. Ele vai para o monte e ali ele ora. Ele fala por horas, uma noite toda com Deus, dizendo, Senhor, né? Ele ia fazer uma escolha. Ele era Deus, ele era onisciente. Mas aqui ele quer dizer para nós que ele foi diante de Deus, junto com o Pai, para conversar entre várias coisas sobre a escolha daquela manhã, que seria os discípulos, apontar os discípulos, embora alguns deles já tinham feito uma pré-escolha lá atrás. E quando ele desce, depois de estar no monte a noite toda, ele escolhe os discípulos. E entre eles está Judas. Ele escolhe Judas. E Judas, por ele ser ter um pouco mais de sabedoria do que os outros discípulos, Judas ele tornou-se o tesoureiro. Entre os 12, era Judas que cuidava do dinheiro. Todo o dinheiro que vinha ali passava na mão de Judas. E o que acontecia? Segundo a palavra, ou segundo o que a gente lê, Judas, ele não era muito sincero, não. E nem era muito, vamos dizer, honesto, não. Judas, ele gostava de pegar do dinheiro que ia para a bolsa. Ou seja, entrasse 10 moedas, um exemplo, vai entrar 10 moedas. Judas dava um jeitinho de tornar 7, porque 3 era dele. Mais ou menos isso para vocês poderem entender. E aí o que acontece? Judas era dessa maneira. Então Judas ele via os lucros, Judas ele observava o que era lucro, que dava lucro, que entrava para poder ficar, para ele ter a parte dele. Esse era o Judas, para vocês entenderem mais ou menos quem era o Judas, né? Então o que acontece? A gente vai olhar no jantar de Betânia, o que aconteceu no jantar de Betânia? Maria pega um vaso de unguento e ela vem com aquele unguento, que era um unguento caro, um nardo caro, e ela vem, ela lava, né? Ela joga em Jesus, seca os pés dele com o cabelo. E Judas, naquele momento, Judas olha e Judas fala assim, pra que foi derramar esse unguento puro nos pés de Jesus? Esse unguento valia 300 dinheiro, poderia ter vendido e dado para os pobres. Claro que a própria Bíblia vai dizer que Judas ali não estava falando dos pobres, gente. Ele não estava preocupado se tinha gente com fome, com frio, com sede, sem casa para morar. Na verdade, o que Judas queria é que ela pegasse aquele nardo, desse para ele vender, porque aí ele ia poder colocar as 300 moedas entre aspas, porque aí seria, né, umas 250, 50 era dele,
E Judas ficou bravo, Judas não se desperdiça assim. E Jesus repreende Judas, fala, olha, ela fez isso, e por ela ter feito isso, né, isso vai ser escrito para todos lembrar. Quem lembrar desse dia de jantar vai ser mencionada essa mulher. Bom, vamos lá. Então, gente, o Senhor trouxe meu coração acerca de Judas. E a gente vê que Judas, quando a gente vai comparar, quando a gente entra para comparar a personalidade de Judas, a gente percebe que Judas ele é uma pessoa narcisista. Às vezes as pessoas hoje têm um hábito muito de falar assim, agora todo mundo quer falar sobre narcisismo, narcisista, todo mundo quer falar. Não é que todo mundo quer falar. O que acontece? É que, gente, as pessoas estão amadurecendo. As pessoas estão aprendendo. As pessoas estão evoluindo. Deus nos deu essa capacidade. E hoje, a gente quer falar sobre aquilo que muito tempo a gente não sabia e que vem fazendo mal para todos nós. Então, desde os primórdios de Jesus, por que eu trouxe aqui para nós isso? Porque desde os primórdios, desde Jesus, que o narcisismo acontece. Eu creio que muito antes de Jesus o narcisismo já acontecia. E o que acontece? Judas é um desse tipo de perfil. Judas era um narcisista, gente. Ou seja, Judas não se importava com o pobre, como a gente falou aqui. Mas Judas se importava se iria ter mais dinheiro para que ele pudesse lucrar. Para que ele pudesse ter mais na bolsa dele. Era o que interessava para Judas. Gente, imagina para você ver. Judas, para entregar Jesus para ser morto, crucificado, Judas aceita 30 moedas. Mas e como que ele dá pelo nardo? Ele dá mais valor para o nardo do que para o próprio Jesus. Gente, Jesus escolheu Judas a dedo. E Judas andou com Jesus. Judas, ele viu coisas que ninguém viu e ouviu ao lado de Jesus. Glória a Deus. Judas, ele teve a oportunidade que qualquer um de nós que ama Jesus, gostaria de ter. E Judas agora, por causa de 30 moedinhas, Judas vai entregar Jesus. E mesmo sabendo quem era Jesus. Ah, mas é porque Judas não acreditava que ele era o Jesus. Gente, o Judas poderia até acreditar que ele era o Jesus, o Filho de Deus, sim. Mas a pessoa narcisista, o narcisista, ele não importa com a pessoa, não importa com você, não importa comigo. Judas não se importava com Jesus, com a pessoa de Jesus. Judas se importava com ele mesmo. Então, para ele, o que tinha valor era o dinheiro, porque ele era ambicioso, ele era ladrão. Então, para Judas, o que tinha valor era o dinheiro. Então, Judas tinha um perfil narcisista. Mas então, por que nós estamos falando hoje de Judas, perfil narcisista, aqui no nosso Café com Mulheres ou com Homens? Então, quem estiver do outro lado aí conosco nos assistindo. É porque, amados, às vezes, eu sei que talvez vai dar algum burburinho, alguma polêmica, o que eu vou falar aqui, mas eu não vou deixar de falar de forma nenhuma. Às vezes as pessoas confundem muito religiosidade. Como eu disse outro dia, as pessoas vão de um extremo a outro extremo. Quando se fala de psicologia, de mente, de temperamentos, quando se fala de transtornos junto com religião, as pessoas não gostam muito de aceitar. As pessoas dizem que religião e ciência não se mistura. Psicologia não é muito legal dentro da religião. Não, meus amados. Sabe por quê? É sim. As duas coisas precisam caminhar juntas. Porque embora a pessoa seja alguém religioso e o outro não seja, ambos têm cérebro, corpo, mente, alma, espírito, pensam, sofrem, choram, riem, passam por depressão, tudo do mesmo jeito. Então nós precisamos sim, à luz da palavra, trazer o perfil, trazer aquilo que se encaixa, para que nós venhamos ver e aprender e deixar de ser vítimas. Porque muitas das vezes nós estamos orando, expulsando o demônio, nós estamos orando, falando que é o demônio, muitas vezes não é, gente. É coisa que precisa ser tratada, precisa ser cuidada, precisa ser revista. E o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso, meus amados? É o seguinte... Olha, Judas, ao lado de Jesus, escolhido por Jesus, andava com Jesus, teve uma intimidade. Só de encostar em Jesus, ai que delícia. Judas pode. E Judas agora vem de Jesus, porque como eu disse, ele era um perfil narcisista. Judas não estava preocupado. E eu diria até que Judas era um narciopata, um narcisista e um pouquinho de psicopata. Por quê? Porque Judas não importava o que ele ia fazer para alcançar o fim que ele queria.
Então, como eu disse, Judas não estava importando com a pessoa de Jesus. Judas não importava com ninguém, com discípulo nenhum. Judas importava com ele. E se entregar Jesus para ele rendesse 30 moedas, que vá Jesus. Que vá Jesus e ele ganha as moedas. Por quê? Porque o narcisista, ele é assim. O narcisista, ele não se importa com a pessoa. Ele precisa da pessoa, mas ele não se importa com a pessoa. Ele precisa da pessoa, mas se ele tiver que passar por cima da pessoa, para que ele seja o centro das atenções, para que ele seja o privilegiado da situação, ele vai passar por isso. Gente, eu li um livro de Freud que fala sobre introdução ao narcisismo e é muito interessante. Freud, ele começa a procurar narcisismo naquilo que ele achava que era e ele vai descobrindo, vai vindo uma descoberta muito mais profunda do narcisismo. E ali, ele mesmo fala acerca disso. Narcisismo. Por que o nome narcisismo? Quem já ouviu falar da mitologia grega ou que não ouviu, onde você procurar no Google, você vai achar mitologia grega. Lá fala sobre Narciso, gente. Narciso diz a mitologia grega que ele era um jovem muito bonito e que ele se apaixonou por ele mesmo. Ele chegou na beira do lago e ele viu o reflexo da imagem dele. E ele se apaixonou por ele mesmo. Daí vem a questão do nome narcisista, narcisismo, de Narciso. O nome dele era Narciso. Por isso narcisismo, porque é como se a pessoa apaixonasse por ela mesma. Por quê? Porque ninguém é tão bom quanto ela, ninguém é tão merecedor quanto ela, ninguém vale mais do que ela. Era o pensamento de Judas, eu estou com o Filho de Deus, mas ele não vale mais do que eu. Eu tenho mais 11 discípulos aqui escolhidos por Jesus, homens que estão aqui na mesma causa, mas eu sou melhor do que eles. Olha, eu sou o tesoureiro, né, gente? Já prova aí que eu sou alguém muito melhor. Então, até anotei aqui algumas poucas características para me lembrar, porque eu não sou muito de lembrar, mas eu até coloquei aqui. O narcisista, ele tem a mania de grandiosidade, sabe? Ele quer ser grandioso. Ele sabe tudo, só ele sabe tudo, ninguém sabe nada. Sabe, para aceitar a opinião dos outros é complicado. Porque ele sempre sabe tudo, ele sempre tá certo, ele nunca erra. Gente, o narcisista, mesmo errando, ele tá certo. Mesmo errando, ele tá certo. Judas, Jesus fala para ele na mesa, olha, aquele que vai me trair, tá molhando bocado comigo no prato, Judas tá lá fazendo aquilo, e Judas, sou eu, Senhor. É você que tá dizendo, então é você. Ou seja, é você sim, Judas. Tô te dando a chance, Judas, de não fazer. Mas Judas era tinha tanta coisa de grandiosidade, que Judas faz o quê? Imagina se eu vou perder 30 moedas. Nem sei lá, ele não vale isso não, mas eu vou ficar bem com as 30 moedas. Então o narcisista, ele tem essa mania de grandiosidade. E ele não está fora das igrejas, não. Ele está fora da igreja e dentro da igreja. Ele está em todo lugar. E aqui nós temos um perfil bíblico que andava com Jesus. Era o tesoureiro de Jesus. Gente, tesouraria é cargo de confiança. Ninguém dá um cargo de confiança para um qualquer. Ah, mas porque Judas, ele tinha um pouquinho mais de estudo do que os discípulos. Não era só por isso. É porque Jesus confiou. Glória a Deus. Jesus confiava, aleluia, nos 12 discípulos, nos 12 que ele escolheu debaixo de oração, orando ao Pai. É por isso que ele dá a função para o Judas de tesoureiro. Agora imagina, ele tem mais outra coisa. Ele tem a necessidade de ser o centro das atenções. E o centro das atenções ali, entre os 13, Jesus e os 12, na verdade não era Judas, né, gente? Na verdade o centro ali era Jesus. Se fosse colocar para segundo plano, era João, porque João era o discípulo amado, que sempre recostava a cabeça em Jesus. Então ali para Judas já não estava muito bom, porque Judas ali era mais um entre os 12. Judas não era o centro das atenções. E isso é típico do narcisista. Outra coisa, a pessoa se acha especial, é o que eu acabei de falar. Tem mania de grandiosidade, ele é especial, ele que é o cara, ele que merece. Por que João recosta no peito de Jesus? Ele tá achando que ele é melhor do que eu? E Jesus? Jesus não é ninguém. Eu sou especial. Eu sou o Judas. Eu sou o tesoureiro. Eu sou o cara. Era o que Judas pensava. Na íntegra, era isso. Outra coisa, ele gosta de explorar os outros. É o que eu disse. O narcisista não tá nem aí para você. Judas não tava nem aí para Jesus. O que Judas queria era explorar. Por quê? A fama de Jesus, a santidade de Jesus, milagres de Jesus, atraía multidões.
E nesse atrair de multidões, vinham as ofertas. E quem que era privilegiado? Judas. Ou seja, Judas só queria explorar da situação. Então o narcisista, ele é assim. Ele suga de você o máximo que ele pode. Ele vai sugar de você, é como se ele pegasse um canudinho e sugasse até o fundo. Aleluia, meu Deus. Eu não sei como está a situação da sua vida. Mas se tem alguém que está te sugando, que você sente sugada, sugado, só aproveitada, aleluia. A pessoa faz e faz com você e está sempre fazendo, cuidado. Você pode estar ao lado de um narcisista, dormindo com um narcisista, conversando com um narcisista. Sabe por quê, gente? O narcisismo não é só entre marido e mulher, não. O narcisismo pode ser da mulher para com o marido, do marido para com a mulher, do pai para com os filhos, da mãe para com os filhos. Pode ser do namorado, pode ser da namorada, pode ser do patrão. Tem patrão narcisista que ele só quer te explorar. Porque o centro é ele, quem vai ganhar ele é um Judas, né? Entendeu? Você serve para ele enquanto tá dando lucro. Mas se vier um lucro maior, você não serve. Então, outra coisa, o narcisista ele é arrogante. Né? Qualquer patamarzinho que ele sobe, ele já começa a humilhar quem tá abaixo dele. Então, por que nós estamos falando sobre isso? Era um café com mulheres, mas a gente fala um café com mulheres, mas eu quero que haja homens. Eu não sei se tem, gente, eu não sou boa para olhar quem tá entrando. Eu tenho um pouco de déficit de atenção, eu tenho que ficar focado em vocês, senão eu perco todo o assunto. Mas é para todos que estiverem aí do outro lado ouvindo. O narcisismo, ele está presente, seja na vida do cristão ou do não cristão. É como a depressão. Outro dia a gente vai falar sobre a depressão, só quero dar uma passadinha. Gente, analisa para vocês verem. A depressão, até um tempo atrás, até alguns anos atrás, era para pessoas que não tinham Jesus, com falta de Jesus. Fulano não tem Jesus, fulano não tem... Por isso que entrou em depressão. E se tratava da depressão no meio religioso, com orações, exorcismo, esse tipo de coisa, né? Hoje a gente sabe que a depressão... Hoje não, há um bom tempo a gente sabe que a depressão, ela é uma doença, como qualquer uma outra doença que pode acometer o ser humano, e que o diabo, gente, como a própria palavra de Deus nos ensina, ele está ao derredor, procurando a quem possa tragar. Então, se a depressão traz para a pessoa uma vulnerabilidade, uma fragilidade, ele entra de sola, né, gente? Então, nada a ver. E a mesma coisa, talvez você pode dizer assim, mas não existe um pastor narcisista. Mas não existe uma irmã da igreja que prega narcisista. Gente, claro que existe. Claro que existe. Sabe aquelas pessoas que pregam a palavra, mas ninguém prega tão bem quanto ela? Ninguém merecia estar naquele congresso, tinha que ser ela. Aleluia. Espírito Santo. Glória a Deus. Por isso que eu disse, gente, vamos conversar. O Espírito Santo sabe o comando da nossa conversa. E nós vamos falar um pouco, sim, dos nossos café com mulheres. Estou dizendo nossos, porque eu não quero parar nesse. Eu quero continuar fazendo café com mulheres. Mas você, meu irmão, é convidado. Quem sabe a gente muda teu nome? Nosso Café Unidos. Vamos ver. Alguém dá a sua opinião aí, que nome poderia ter para não ficar só um café com mulheres. Porque os homens também são bem-vindos aqui. Isso é um traço narcisístico, gente. Não estou dizendo que ela é narcisista por inteiro, mas começa por aí a observação. Tem mulher, tem homem, que se a pessoa tem um congresso e convidou a irmã Adriana para pregar no congresso. Nossa, naquele congresso foi a irmã Adriana, mas eu prego melhor do que ela. Mas eu tinha um vestido mais bonito do que o dela para estar naquele congresso. Eu sou a fulana de tal. Eu tenho não sei quantos seguidores lá no YouTube. Eu tenho não sei quantos seguidores no Instagram. E foram chamar justo a irmã Adriana. Então o narcisista, ele diminui o outro. Porque é diminuindo o outro que ele se engrandece, né, gente? É diminuindo o outro que ele fica grande. Então, o que acontece? O narcisista, ele é aquela pessoa que ele gosta de manipular, de pisar, de aproveitar. Ele gosta de, como eu disse, de explorar do outro. Ele é o centro das atenções. E tem nas igrejas? Tem nas igrejas. Mas e aí, irmã Adriana, como é que funciona? Gente, vamos deixar um pouco de... Não queria usar o termo espiritualizar tudo, não, mas vamos pôr religião em tudo. Vamos dizer, não sei, vamos pôr um tema que me pesa menos. Mas, gente, é normal. Assim como tem um narcisista em qualquer outro tipo de religião, assim como tem ateu narcisista, assim como tem
budista narcisista, assim como tem judeu narcisista, assim tem evangélico narcisista, católico narcisista, vários tipos de cristãos e nas suas religiões narcisista. Então isso não é para a morte de ninguém não, gente. Isso não é para dizer que o diabo entrou na igreja, meu Deus, porque fulano é narcisista. Não. Narcisismo, ele é como se fosse uma personalidade da pessoa ser narcisista. Mas o que eu trago para nós nessa manhã? O que aconteceu com Judas naquela mesa? Irmã Adriana, mas e o narcisista, então, ele não sente, ele pisa no outro, igual Judas. Judas ia entregar Jesus, mas ele não sentia no coração dele, sente. O narcisista, ao contrário do psicopata, porque o psicopata ele não sente nada, o psicopata ele quer alcançar a meta dele. Se pro psicopata tiver e falar assim, olha, o João tem um carro muito bonito e eu quero o carro do João. E aí ele vai tentar fazer propostas financeiras pro João, ele vai tentar dar lances no carro do João. Se de todas as formas ele não conseguir chegar até o João, embora o psicopata não tenha paciência de demorar muito assim não, gente. Viu? Esse é um exemplo que eu tô dando. Ele fala, o jeito de eu pegar o carro do João, então é matando o João. Ele simplesmente vai lá, vai matar o João e pegar o carro do João. Mas para mim matar o João, eu vou ter que matar a esposa do João, os filhos do João, que estão junto com o João, para não me denunciar. Ele mata o João, a esposa do João e os filhos do João. Porque a meta dele, não importa o que acontece pelo caminho, é o carro do João. Já o narcisista, não. O narcisista, ele sente sim. Ele sente remorso, arrependimento, medo, vergonha, tristeza. Sente tudo como a gente sente. Porém, ele não se importa. Nossa, ele é Jesus, o Filho de Deus. Ele é o mestre. Eu amo Jesus. Olha um monte de coisa que ele fez. Nossa, não vou fazer isso com Jesus? Não, mas se eu não fizer isso com Jesus, eu não vou ganhar as minhas moedas. Se eu não fizer isso com Jesus, eles não vão me conhecer. Agora eu fiquei até conhecido lá do pessoal lá que querem pegar Jesus. Quem sabe não pode pintar até um cargo melhor para mim lá. Porque eu sou o Judas, eu sou o centro, eu sou o tesoureiro. Então tudo isso passa primeiro. Antes da pessoa vem o narcisista. Sabe aquela questão de dividir o pão? Tem alguém com frio, divide a blusa, tem duas, dá uma. O narcisista, ele vai primeiro cuidar dele. Sabe? Ele vai cuidar dele. A Bíblia fala cuidar primeiro dos domésticos da fé. Não, o narcisista ele vai cuidar dele. O que sobrar, ele vai cuidar dos domésticos da fé. Se não sobrar, infelizmente, ele vai cuidar dele. Esse é o narcisista. Então, ele sente todas as emoções. E tem outra coisa. O narcisista é aquela pessoa que, vou dar um exemplo aqui. A gente, por algum motivo, né? Porque o ser humano, qualquer coisinha tá ficando com raiva, tá brigando. Por algum motivo a gente discute. Por exemplo, eu e a Maria somos amigas. E de repente, por uma coisa banal, séria, não sei o que houve, mas a gente discutiu. A gente discutiu e eu sou a narcisista. E a Maria não. Mas eu discuti com a Maria. E na verdade, o que aconteceu naquela discussão foi que a Maria pediu para eu não usar aquele sapato que ela ia precisar, e eu usei o sapato da Maria no dia que a Maria ia usar. E a Maria ficou chateada comigo, veio tirar satisfação comigo, que eu já tinha falado que ela ia usar o sapato, e mesmo assim, eu usei o sapato da Maria. Eu discuto com a Maria, discuto assim, como se eu tivesse certíssima. Você tá errada, Maria. Eu precisava do sapato. Não, Maria. E eu tenho que sair por cima da conversa. E depois, quando eu aproximo da Maria, depois eu falo, nossa, eu fiz errado, viu? Maria me avisou que ia precisar do sapato. Eu não deveria ter pego o sapato da Maria. Mas daí a pouco, sabe o que acontece? Eu senti que eu estava errada. Mas quando eu aproximo da Maria... Ah, Maria, nós brigamos porque você é esquisita. Você veio gritando comigo. Você veio fazendo isso, você veio fazendo aquilo. Então ele nunca vai ser culpado. Ele nunca vai assumir a culpa. Nossa, Maria, me desculpa. Você me avisou que você precisaria desse sapato, nesse dia, nesse horário. E mesmo assim eu peguei. Eu tô errado, você me desculpa, Maria. O narcisista não existe isso. O narcisista, ele recompensa o erro dele, julgando o erro dele em você. O narcisista, ele abafa a vergonha dele envergonhando você. O narcisista é aquela pessoa que se ele souber algo de você, nossa, o José é uma bênção. E o narcisista tá morrendo de inveja do José, porque o narcisista é dotado de inveja. Então ele tá morrendo de inveja do José, quietinho lá dentro remoendo. E se ele ficar sabendo uma coisa boba do José,
Vamos supor que ele ficou sabendo que o José... Vamos pôr uma coisa bem banal. Vamos supor que ele ficou sabendo que o José tem frieira. Uma coisa boba, né? Mas é só pra gente entender. E aí alguém fala assim, nossa, você viu o José? O José é um rapaz tão lindo, as meninas estão de olho no José. Vocês estão de olho no José? O pé dele cheira mal, ele tem frieira. Isso é uma coisa banal, gente, só pra gente entender o que o narcisista faz. Então ele vai depreciar, ele vai falar contra a pessoa, para rebaixar a pessoa e ele ser grande. Tudo que torna ele maior do que o outro, o narcisista vai fazer. E Judas estava entre esse perfil narcisista e, como eu disse, com um pezinho de psicopata, sim. Porque a ponto de, para adquirir 30 moedas, entregar filho de Deus. Né, gente? E o que acontece? Judas, o que aconteceu com Judas é o que Jesus vem dizer para nós nessa manhã. Eu estou aqui, eu sou uma serva de Deus cristã, como muitos cristãos estão me vendo aí, católicos, cristãos de várias religiões. Mas eu não estou aqui por religião, eu estou aqui pela palavra do Senhor, por Deus. E o que eu vou dizer nessa manhã é que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, independe se você é um cristão católico, um cristão evangélico, um cristão de qual for a sua religião, independente disso, o que eu quero dizer para você é que o que Jesus falou ali para Judas na mesa, ele está dizendo hoje para mim, está dizendo para você. E talvez você convive com alguém com perfil narcisista e você não consegue sair dessa rede que você está enroscado, porque talvez você ainda nem percebeu que a pessoa é um narcisista. Mas é uma mulher de Deus, mas é um homem de Deus. Ah, não, mas não é crente, mas é um bom patrão, uma boa pessoa. Mas observa bem. E como eu disse, algumas características são essas. A pessoa é muito grandiosa, a pessoa tem que estar sempre com a razão, a pessoa sempre está certa e você não. A pessoa está com você, mas ela sempre está querendo alguma coisa de você, ela quer sempre explorar alguma coisa de você. Gente, começa a observar isso. Começa a observar se o seu patrão faz isso com você, dá um jeito de, esquivar desse trabalho. Primeiramente, a gente ora, clama ao Senhor. Mas sabe o que o Senhor disse para mim um dia? O Senhor disse para mim, filha, eu transformo os corações, eu mudo corações, mas eu só posso mudar um coração que queira ser mudado. E um dos maiores erros do narcisista é que ele não quer ser mudado. Ele não quer sofrer mudança, ele não quer passar por mudança nenhuma. O narcisista não aceita mudança. Não aceita mudança. Falar em mudança para o narcisista, falar que ele precisa de mudar, é como se tacasse uma pedra nele. É como se estivesse cutucando nele com um aguilhão, uma ponta de um ferro. Porque ele não aceita falar em mudança. Até porque se ele é perfeito, ele vai mudar para quê? Que mude você. Que mude você. Então, todos os defeitos que o seu patrão vai ver em você, todos os defeitos que a sua mãe vai ver em você, que seu pai vai ver em você, que seu irmão, que seu amigo, porque, como eu disse, narcisismo, gente, tá em todo tipo de relacionamento. A partir do momento que é um relacionamento, pode acontecer um narcisismo, pode acontecer ter um narcisista lá no meio. Mãe com filho, isso acontece demais. E na maioria das vezes, aí o filho vai ser um narcisistinha, um narcisista lá no futuro. E aí ele vai encontrar uma moça para casar. Aí ele vai trazer o narcisismo para dentro do lar dele. E aí vai fazer aquele estrago. Então, estar com o narcisista não é fácil. Talvez você está sofrendo do lado do narcisista, como eu disse, pode ser seu namorado, pode ser sua mãe, pode ser seu marido, pode ser sua esposa. E você ainda não identificou que é um narcisista. Então começa a observar, começa por aí. Se a pessoa está sempre certa, as discussões têm que terminar sempre com a pessoa estando certa, já é um traço que não é legal. Isso já não é legal, né, gente? Mas já é um traço para se observar. Ele sempre tem a razão. Ele sempre tá com mania de grandiosidade. Eu nunca tô. Ele sempre sabe de tudo. Eu não. Você vê que a pessoa tá sempre querendo tirar de você. Sabe o narcisista? Aquele tipo de pessoa que ele acha que você, que a gente, que o ser humano, sei lá, que tá do lado dele, ele é obrigado a fazer tudo por ele. Ele tem que estar em primeiro lugar, na frente de tudo e de todos. Até na frente de você mesmo, da gente mesmo. Entendeu? Então tem patrão, ou mãe, ou pai, ou até marido, esposa, que acha que o outro tá ali para servir ele. Você tá aqui para me servir. Porque eu sou o fulano de tal. Eu tenho essas características. Eu sou uma pessoa boa. Eu sou elogiado pelas outras pessoas. Então você, vamos dizer no populacho, pega o boi de estar comigo. É isso que o narcisista pensa, gente. Então o que acontece? Talvez você vive uma relação assim, uma mãe assim, com alguém assim. E você ainda não percebeu, tá lá preso com esse narcisista. Até porque os narcisistas,
quando eles se aproximam das pessoas, ou até o pai e a mãe mesmo, que já, né, o filho já nasce ali com ele tem sempre os argumentos narcísicos dele. Primeiro o narcisista chega e primeiro ele te ganha. Primeiro ele vai fazer para você tudo aquilo que você tem vontade, tudo aquilo que você gosta, principalmente se você for carente. Ah, mas fulano, o meu filho é um menino carente. Aí a mãe vai fazer, vai descarregar o narcisismo dela nele. Ah, minha esposa é carente. Ai, coitado da esposa. Ah, meu marido que é carente. Coitado do marido. Meu amigo, se o patrão vê que o funcionário é carente, ai, coitado do funcionário. Vai ser explorado até a última gota. Então começa a observar, sabe? Porque às vezes tem muita gente ficando doente, sabe? Depressão, ansiedade, porque depressão e ansiedade não é a mesma coisa não, gente. Tem gente que tem depressão com ansiedade. A gente só tem ansiedade, mas não tem depressão. Pode estar sendo causada por um relacionamento narcisista. E por que assim eu estou esclarecendo? Porque quando se fala em relacionamento, todo mundo vai logo para marido e mulher. Não, é em todos os âmbitos que há relação humana. Então a gente tem que ter cuidado e observar. E Deus trouxe no meu coração para a gente falar sobre isso. Como eu disse, quando Deus falou para mim, faça um café. Eu disse, pai, falar do quê? Lá a gente vê. Jesus comigo, ele é sempre assim. Eu confio no meu pai. Confio piamente, cegamente. Glória a Deus. Quando ele me dá uma ordem. E ele falou comigo, nós vamos falar de Judas. Vamos falar do que vem acontecendo desde aqueles tempos, acerca do narcisismo. E ele, como Jesus, me trouxe hoje aqui para dizer para nós o quê? O que ele disse para Judas. Porque talvez você é vítima do narcisista, mas talvez você é um narcisista. Você está falando que eu sou um narcisista? Ué, gente, o narcisista às vezes não reconhece que ele é narcisista. Às vezes você não sabe que você... Eu às vezes não sei se eu sou uma narcisista. Às vezes a pessoa não sabe que ele é um narcisista. Entendeu? Então, assim, talvez você tenha esse tipo de característica. Talvez você seja uma pessoa dessa que eu falei. Se alguém foi convidado para pregar no congresso e não foi você, vem aquele sentimento, poxa, eu prego melhor. Poxa, eu sou melhor do que a irmã fulana. Poderia ser eu, ou do que o irmão fulano, ou do que o pastor cicrano, seja de quem for. Ou lá na sua firma eu sou funcionário melhor do que o Bertrano. Por que está sendo mais elogiada essa daqui? Por que o meu chefe, meu patrão está sempre do lado dele se eu sou o melhor? Então, se você tem esse tipo de sentimento, já comece a se observar. Já comece a se observar. Se você é parceiro de alguém, seja marido, esposa, namorada, não sei, e a pessoa te ama, a pessoa faz por você, e você sempre acha que ela tem que fazer mais, o que você faz já é o suficiente, tá errado. Porque o narcisista, ele pede muito, mas ele não sabe que ele dá pouco. Ele dá pouco. Se a gente for olhar Judas, gente, você vê falar de Mateus fazendo alguma coisa, você vê falar de Marcos fazendo alguma coisa, você vê falar de Tiago, de João, Pedro, seja o que fosse. Até Pedro lá, errando lá, cortando a orelha, mas você vê alguém fazendo. Judas é pouco mencionado. Quando se menciona de Judas, é só Judas preocupado com dinheiro, Judas preocupado com o nardo que foi derramado em Jesus, Judas querendo vender Jesus, Judas beijando Jesus para poder entregar ele para mostrar pro pessoal que veio buscar Jesus quem era Jesus. Ele falou, gente, eu vou beijar. Quem eu beijar é o Jesus, vocês pegam ele. Foi lá e beijou Jesus para ser pego naquele dia. Então, muitas das vezes... a pessoa, ela tá em um relacionamento com outra pessoa, e isso também não vale só para marido, mulher, namorado, não, isso vale até para mãe, filho, para amigos, gente, para patrão, aquele patrão que te explora muito e nunca vê em você um potencial, ou nunca te sobe de cargo, te dá, né, um reconhecimento. Ou se estamos convivendo com alguém que é um narcisista, Jesus, ele diz assim, como ele disse para Judas. A hora que ele disse para Judas, a gente já falou aqui no início. Um de vocês, né, um dos 12, um dos que eu escolhi, um dos que da minha confiança vai me trair. Quando todo mundo se perturba, ele fala, quem põe a mão no prato comigo? Era Judas. Judas vai e diz, sou eu? Ele, tu que dizes, Judas. Ou seja, se você está dizendo, Judas, não sou eu, é você. O que ele dizia naquele momento eu já falei, mas dá tempo de voltar atrás. Dá tempo de mudar. Sabe? Porque... é por isso que muita gente pergunta assim, mas por que Jesus deixou Judas se enforcar? Judas até se arrependeu, foi lá e se enforcou. Por que Jesus deixou Judas fazer aquilo? Porque Jesus podia ter impedido Judas de se enforcar. É pelo que eu disse. O narcisista, ele não consegue.
Ele não consegue reconhecer, e mesmo se ele reconhecer o erro dele, a culpa é sua dele ter errado. E se o coração não for aberto para Jesus trabalhar, não há terapia, não há psiquiatra, não há psicólogo, não há tarja preta, não há nada que vai te ajudar a mudar. Porque, como eu disse, narcisismo é algo que já está intrínseco na pessoa, é como se fosse uma personalidade da pessoa. Então, a pessoa, ela vai ter que lutar contra o narcisismo. Ela vai ter que lutar para ela não ser narcisista. E hoje o que mais a gente se vê no mundo são pessoas com traços. Não estou dizendo que é um narcisista, mas tem traços. E onde a fumaça há fogo, é bom olhar. Então, o que a gente precisa estar ciente? É que Jesus, ele vai mudar. Ele quer mudar. Não é que ele vai, ele quer. Mas para ele mudar, se eu sou um narcisista, ou se você, ou se alguém da sua família que você convive é narcisista, fala para ele isso. Jesus, ele pode. Mas ele não vai te mudar, ele vai te ajudar a mudar. Porque o narcisismo seria como, gente, lutar contra o pecado. O prato está aí na sua frente. E aí vem a dúvida, pegar ou não pegar? Ser ou não ser? E aí o que você faz? Você tem a opção de pegar e pecar, ou a opção de não pegar, de não fazer. O narcisista vai ter que fazer um esforço, assim, muito, gente, assim, não sei dar o nome para esse esforço tão forte que ele é. O narcisista, ele vai ter que fazer um esforço mega, master, blaster, de grande, para ele conseguir vencer ele mesmo. Quando vier aquele desejo dele de diminuir o outro, ele vai ter que se esforçar muito para conseguir não diminuir o outro. Mas a partir do momento que o narcisista consegue fazer isso, começa a fazer isso, a portinha para Jesus entrar começa a se abrir. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu Deus. A portinha para Jesus começa a se abrir. Então, tem cura para narcisismo? Na medicina, não. Na psicologia, ninguém ainda... Bom, ninguém não. Os autores que eu leio, as pessoas que eu ouço, por exemplo, a Tariana Rocha é uma pessoa que eu admiro muito. Ela é especialista em narcisismo e ela, assim, ela pesquisa afinco mesmo e lê muito. Eu leio muitas literaturas que ela fala, que ela já leu. Eu gosto muito de assistir podcast onde ela participa. Ela falou que até hoje ela não conseguiu ver um narcisista sair do consultório dela livre do narcisismo. Até porque ela diz o quê? Ela diz que os narcisistas, como eles não aceitam que o erro é deles, como eles não aceitam que o problema está com eles, fica difícil ver a mudança. Então, aí a gente lembra do Evangelho de Cristo. O Evangelho diz o quê? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo. Então, vencer o narcisismo, a receita está aqui na palavra. Negue-se a si mesmo. Porque se o narcisista conseguir se negar, gente, se vem a vontade do narcisista, como eu disse, de manipular alguém. E ele fala, não vou fazer isso, não é legal. Ele sabe que ele está manipulando, ele tem consciência, eu disse que ele sente tudo, ele não é psicopata, ele não é frio, gelado. E aí o que vai acontecer? Deus vai olhar e vai falar, poxa, tá abrindo uma fendinha no coração. Quanto mais for abrindo essa fenda no coração do narcisista, mais ele vai entrar. E quanto mais ele entrar, mais ele pode curar o narcisista. Mas ele vai ser curado pro resto da vida? Meu Deus opera milagres. Meu Deus pode. Glória, aleluia. Bendito seja Deus que está conosco. Ele pode curar. Decanta lá, baixou sim esse narcisista. Mas depende dele vencer, depende dele negar a si mesmo. Aleluia. Porque o narcisista ele tem prazer em falar mal dos outros. Ele tem prazer, gente, em pegar, distorcer a sua imagem para as outras pessoas. Fulano é uma bênção na igreja, mas fulano lá não vale nada. A fulana lá tem uma loja, mas a roupa dela é de quinta. Mas a fulana é isso. Sempre tentando, sabe, mostrar um lado negro da pessoa, que se não existir, ele até inventa, gente. Ele até inventa, e se souber, então... Só que se ele souber e for... De 1 a 10 for 5, ele joga 8. Para ficar ainda com mais razão e colocar a pessoa mais para baixo ainda. Então, mas se ele der esse lugar, aleluia, decanta lá, baixou. Se ele abrir o entendimento, como Judas não conseguiu abrir naquele dia, o narcisismo de Judas, decanta lá, baixou, foi muito maior do que Judas e venceu Judas. Se você conseguir entender essa palavra, orar por alguém que você sabe, convive, vê que é narcisista.
e orar pela vida dele, mas falar para ele. Ele precisa saber que ele é narcisista. Porque se ele não souber, como que ele vai lutar contra o narcisismo? E aí você precisa falar para ele, falar, olha, Jesus pode. E fala de Judas para ele. Só que Judas estava tão cego. O eu do Judas era tão grande, o ego do Judas, ele era tão apaixonado por ele mesmo, que Judas não voltou. Mas a opção ele teve. Sou eu, Senhor, tu que tá dizendo, eu não tô falando nada, Judas, é você. Ou seja, eu não tô batendo martelo que é você, Judas. Se você deixar, se você não voltar atrás, vai ser você. Mas se você ainda quiser, aleluia, você pode, decanta lá, baixou, voltar atrás. Você pode ainda não ser você. Vai cumprir a escritura, mas não precisa ser por você. Então, talvez você é narcisista, vive com alguém que é narcisista, pode até fazer terapias e terapias, e você já tá desistindo. Não desiste, não. Lembra que a gente fica com Jesus. Eu sempre digo, gente, acaba todo o socorro. Eu ainda não fico triste, porque o meu maior socorro vem dele. Aleluia! Que fez os céus e a terra. Eu até me emociono, porque... gente, eu amo tanto, tanto Deus, que eu não vejo falha de Deus em nada, falta de Deus em nada. Nada, nada, nada. Mesmo quando tudo vai mal, mesmo quando a circunstância para mim não tá boa, eu não consigo pensar que eu vou morrer, pensar que vai acabar aqui. Não consigo, porque eu lembro dele. Ele tá sempre comigo, tá aqui com a gente, conversando agora. Então não é o fim, não. O narcisista, ele pode lutar contra ele mesmo, lutar contra os sintomas narcísicos dele, né? Ele pode, como eu disse, se é uma pessoa que é arrogante, ele pode começar a trabalhar arrogância, até porque as pessoas que servem a Jesus, elas têm que aprender a ser mansa e humilde como Jesus. Mas eu tô aqui assistindo, e eu nem sou evangélica, eu sou católica. É uma cristã católica. E você conhece o mesmo Deus que eu estou falando. Você conhece o mesmo Jesus que eu estou falando, inclusive o mesmo Judas que a gente está falando. Então é para você também a palavra. Mas e eu que não sou nenhuma coisa nem outra, nem pedra nem tijolo. É para você. Deus é para você. Deus é para mim. Deus é para todos. E se nessa manhã você fizer isso, não importa onde você está, em que situação você está vivendo, está aí nas drogas, na bebida, não sei. E é um narcisista, talvez o narcisismo te deixou sozinho, porque o que acontece com o narcisista é acabar ficando sozinho. Porque a minha esposa que não me quer. Mulher, o mundo tá cheio, mas amanhã ele arruma outra. Aí ele vai fingir ser o bom moço, mas daqui a pouco o narcisismo vai falar mais alto de novo. Aí, não, mas eu vou pulo pra próxima, até ele ficar sozinho, sem ninguém. Mas funcionário se acha em qualquer lugar. Fulano ou fulano não aceita cumprir as regras que eu quero, eu arrumo outro hora que eu quiser, eu pago o salário. Mas vai chegar um momento que você vai pular de funcionário em funcionário, e vai chegar um momento que você vai encontrar alguém que vai te lesar de uma forma tão terrível, você vai lembrar daquele funcionário, para trazer dentro até do cristianismo, até da religiosidade, até os olhos, né, segundo os olhos de Deus, espiritual, vamos dizer assim, o narcisismo, aqui dentro da palavra, e que ele está aí no nosso meio. Ele está aí no nosso... tudo que eu estudo na psicologia, gente, não tem como eu ver Deus já falando, desde os primórdios, a palavra vem já nos falando sobre isso, vem nos ensinando. Claro que nós não vamos ser ignorantes a ponto de entrar em assuntos que realmente são assuntos que a gente nem comenta, que nem vale a pena trazer, mas relacionado a esse tipo de assunto, coisas coisas sérias, coisas que realmente vêm para somar. É para isso que eu tô aqui nesse Café com Mulheres, é para isso que eu obedeci à voz de Deus. E hoje eles vão falar sobre o narcisismo. E a gente veio falar sobre o narcisismo. E é até engraçado, né? Alguém pode falar, nossa, a irmã Adriana tá lá falando de Judas e colocou narcisismo e tá sentindo Deus. Quando você conhece Deus, tudo que você faz cheira a Deus. Você só faz se for dele, se não for dele, você não faz. Não tem jeito. Desculpa, você não consegue. Tudo que você vai fazer é porque ele tá no meio. Porque tem cheiro dele, porque ele quer estar lá. Então, por isso que hoje eu sou uma terapeuta, estudiosa de psicologia, estudiosa de Deus. Minha base é a teologia, como eu disse. E eu vou estar sempre trazendo esse novo chamado que Deus pôs no meu coração, que é fazer um Café com Mulheres,
nos dias de sábado aqui com vocês, vai ser assim, trazendo assuntos dentro da palavra e muitas das vezes trazendo para nós sobre a saúde mental dentro da palavra, sabe? Então, gente, emocionei aqui, desculpa, mas é assim mesmo. Quem me conhece, vou continuar aqui na live com a gente, é assim mesmo, a gente ri, a gente chora, a gente faz tudo aqui na live. A gente atende filho, atende a Thaísa, nós somos normal, gente, aqui não tem filtro não, nós somos normal. Gente, como eu disse, Judas teve a chance de... Ele podia sair daquela mesa naquele dia, dizer, poxa, se vai ter que cumprir, não precisa ser por mim, eu vou vencer. Eu vou vencer o meu desejo de explorar de Jesus as moedas de prata. Eu vou vencer o desejo de ser especial, de ser melhor do que todos, de alcançar um patamar melhor lá com os fariseus. Eu vou vencer tudo isso. E vou preferir ficar com o mestre. Ele poderia ter feito isso. E hoje, diante da palavra, nós poderemos fazer isso também. Se você é um narcisista, ainda não é, mas hoje vai olhar alguma coisa em você, vai se achar parecido com o narcisista, você pode fazer isso. Levantar aí da sua mesa, não sei onde você está, quando eu digo mesa espiritual, como Judas levantou.